Olá pessoal, bem-vindos a mais esta aula de Eletrônica Analógica 2. Nesta aula nós vamos estudar o par diferencial com carga ativa, fazendo análise em baixas e altas frequências do circuito. Nós finalizamos a aula passada apresentando o par diferencial com carga ativa usando o espelho Cascode e comparando o funcionamento dele com o par diferencial com carga ativa com espelho simples. Vimos que o primeiro par diferencial aqui com Cascode, ele tem um ganho maior, uma banda mais larga que o anterior. Nós comentamos lá na aula passada que isso é por causa das capacitâncias parasitas associadas ao nó de saída. Nós vimos também que o circuito não tem uma banda mais larga do que o par diferencial com carga passiva, isso por conta das capacitâncias associadas ao nó de saída. Coisas interessantes aqui desse circuito, que o ganho desse nó aqui, ele tem um ganho mais alto que este. Tem um ganho não, tem a resistência mais alta do que deste circuito, por quê? O ganho desse circuito é basicamente o paralelo da resistência de saída desse transistor com a resistência de saída desse outro transistor aqui. A resistência de saída desse espelho é basicamente a soma das resistências de saída desses dois transistores. Então, quando nós fizermos o paralelo da soma desses dois transistores com essa resistência, é claro que o paralelo vai ficar, o resultado paralelo vai ficar maior do que o resultado paralelo desse circuito aqui de baixo. Bem, uma coisa, aqui nós vimos as vantagens, né? Nós só estamos vislumbrando as vantagens, mas esse circuito aqui tem a desvantagem, por exemplo, no caso de um circuito integrado, utilizando esta topologia, nós precisamos de pelo menos quatro cascatas aqui de transistores, para formar a fonte de corrente, esse nível aqui do par diferencial, a primeira linha aqui de transistores para essa primeira parte do espelho e a segunda linha para a formação da próxima parte do espelho. Isso significa que nós precisamos, pelo menos, ter uma tensão de alimentação do circuito igual à soma das tensões de VBE de cada um desses transistores que coloquem ele no ponto de operação adequado. Para tecnologias de fabricação de circuito integrado que usam tensões muito pequenas, da ordem de abaixo de 3 volts, na verdade, 2 volts para baixo, já fica bem complicado construir um circuito com espelho de corrente Cascode. Então, construir um circuito com espelho simples já não é uma tarefa assim tão trivial, porque nós temos que fazer um trade ali entre as tensões de polarização, corrente e corrente de polarização, para vermos aqui o range de tensão que nós podemos ter de variação aqui do sinal de saída. Considerando que os transistores estejam devidamente polarizados. Então, o grande problema em circuito integrado para fazer este circuito aqui, com o espelho Cascode, seria a polarização adequada de todas as etapas aqui do circuito. Quando nós temos níveis de tensão bem altos, acima de 3 volts, acima de 3 volts é bem alto, considerando as tecnologias de fabricação modernas, principalmente as tecnologias MOS. A gente não está, assim, eu estou falando aqui com transistores bipolares, mas a mesma dica que eu estou dando aqui para transistores, para circuitos com transistores bipolares, eles são estendidos para transistores MOS. E basicamente as tecnologias que nós temos disponíveis para a fabricação são tecnologias MOS. Então,
para tecnologias que que funcionam com uma tensão de alimentação ali abaixo de 3 volts, esse circuito aqui já fica bem difícil de ser construído, de ser projetado nessas tecnologias. Bem, mostramos também, isso aqui na aula passada, o ganho linear, que ele é muito maior do que o ganho do circuito com espelho simples e muitíssimo maior do que o ganho em banda plana do par diferencial com carga passiva. E essa diferença aqui de níveis se dá por conta da resistência aqui que nós estamos fazendo a simulação aqui de carga. Se a carga for mais próxima à resistência de saída do circuito, essas linhas aqui vão ser mais juntinhas. Então, nós vamos ver nas próximas aulas que nós utilizamos na saída desse circuito cargas que são de altíssima impedância, exatamente para tentarmos manter o ganho máximo que o circuito nos proporciona. Basicamente, nós vamos trabalhar nas próximas etapas com este circuito aqui, como eu já havia falado. Então, eu estou colocando aqui por curiosidade. Nós vamos até fazer alguns exercícios usando o par diferencial com carga, com o espelho Cascode, mas nós vamos dar continuidade basicamente usando este outro circuito, par diferencial com carga ativa com espelho simples. Agora, análise em baixas frequências. Senhores, devido ao custo-benefício da determinação da função de transferência em baixas frequências deste circuito, nós faremos a análise em baixas frequências somente a partir dos diagramas de Bode resultante da simulação SPICE. Se você tentar construir a função de transferência de baixas frequências desse circuito, aqui considerando as capacitâncias de acoplamento na entrada e na saída, você vai obter uma função, mas o trabalho que você vai investir, o tempo que você vai investir e a dificuldade ali algébrica, ela talvez não compense. Então, por isso que nós não vamos fazer a análise, construir a função de transferência desse circuito em baixas frequências e vamos fazer a análise em baixas frequências a partir do diagrama de Bode do circuito. Então, aqui, o principal fator que levaremos em consideração em tais análises será o valor, os valores das capacitâncias de acoplamento. Então, capacitâncias de acoplamento do circuito, sabendo que quanto maior a capacitância, menor a frequência mínima de operação do circuito. Então, quanto maior as capacitâncias de acoplamento, eu reduzo ali as limitações em baixas frequências do meu circuito. Então, trazendo para o diagrama de Bode. Tendo o diagrama de Bode do circuito aqui em dB, aqui eu acho que vou mandar esse carinha aqui para trás. Ok. Agora está aparecendo aí o diagrama e os valores referentes aqui ao nosso ganho de banda plana. Então, tendo o diagrama de Bode aqui completo do circuito, nós vamos fazer a análise aqui desse lado. Nós precisamos conhecer aqui, conhecendo os parâmetros da função de transferência, não a função de transferência como um todo, mas nós sabemos que a função de transferência ela é composta por um ganho de referência, que é o ganho aqui em banda plana. Isso aqui eu estou trabalhando com VL em função de VS. Então, atenção aqui
o sinal aqui no nó de saída, VL, pela a razão entre o nó de saída, entre o sinal do nó de saída VL pelo sinal de entrada VS. Então, nós temos aí algo um pouquinho maior do que 50 dB. Então, sabendo que nós temos um ganho de referência, que é aqui o nosso ganho em banda plana, e nessa região de baixa frequência, o circuito ele tem aqui um decaimento em 20 dB por década a partir desse ponto. Então, a partir desse ponto aqui, nós temos o que nós chamamos na análise em frequência de polo invertido. Então, se eu construo um ganho, se eu tomo essa referência como meu ganho de referência, nesse ponto eu tenho um polo invertido, que é o ponto a partir do qual a função de transferência aqui para trás, ela reduz 3 dB em relação ao ganho aqui de referência em banda plana. Então, trabalhando com esse polo invertido, e se eu tivesse essa função de transferência, se eu construísse a função de transferência em baixas frequências, quando a frequência do sinal tendesse a tendesse a infinito, eu iria ter a minha função de transferência em baixa frequência tendendo ao meu ganho de referência. Então, eu teria aqui banda plana até o infinito de frequência. E se eu igualar esse meu polo invertido aqui a zero, eu posso determinar a raiz, e a partir dessa raiz determino a frequência aonde esse polo acontece. Então, a frequência onde esse polo acontece, se eu substituir na minha função de transferência, vai ser exatamente onde a função de transferência ela vai cair, o valor dela vai cair 3 dB em relação ao meu ganho de referência. Então, mesmo não tendo a função de transferência numérica calculada aqui a partir dos valores, dos parâmetros incrementais dos transistores e dos elementos de polarização do meu circuito, eu faço essa análise porque ela vai ser similar ao que eu teria. Então, se eu tenho o simulador à minha disposição, eu posso fazer essa análise, certo? Então, dito isso, vamos ter aqui o primeiro exercício. Apresente o diagrama de Bode VL por VS das simulações SPICE AC com o step param, esse comando aqui, do circuito abaixo para capacitores de acoplamento com valores de 1 nanofarad. Então, vocês vão substituir os capacitores de acoplamento por capacitores de 1 nanofarad, 1 microfarad, que já está aqui apresentado, e 1 milifarad. Usando o ganho de banda plana como referência, então, vocês vão usar o ganho de banda plana como referência, determinar a frequência onde ocorre o primeiro polo invertido do circuito para cada valor de capacitância. Observação: a frequência de um polo invertido dominante é aquela onde o ganho cai 3 dB abaixo do ganho de banda plana, que foi aquilo que nós falamos anteriormente. Bem, como nós não vamos precisar fazer o levantamento da função matemática em si, vamos fazer o mesmo exercício para o circuito par diferencial com carga ativa usando o espelho Cascode. Então, o mesmo exercício. Vocês vão determinar onde acontece o polo invertido dominante de baixas frequências aqui para esse circuito. E a análise em altas frequências, que foi basicamente aquela que nós trabalhamos e modelamos na aula passada, nós temos aqui o circuito equivalente de Thevenin, que nós aprendemos como fazer isso na aula passada. Temos a capacitância estimada aqui
do nó de saída e a resistência de carga. Tendo isso, nós podemos determinar VL sobre VTH, que nós vamos ter aqui essa função de transferência com este polo normal, e tendo a VTH de V0 em função de Vs, nós podemos ter a função de transferência completa aqui do circuito. Sabendo que a resistência equivalente TVNAM aqui do nó de saída é aproximadamente RO2 em paralelo com RO4. E a análise do polo normal dominante. Então, para revisar o que é um polo normal e um polo invertido, basta voltar lá nas aulas onde nós apresentamos estas definições que nos foram dadas pelo professor David Middlebrook. Então, a análise aqui da função de transferência em altas frequências, já que desse lado da função de transferência do diagrama de Bode, nós podemos fazer com a função de transferência que calculamos aqui na análise feita na aula passada. Então, temos aqui a função de transferência VL sobre VS e podemos fazer essa análise aqui, onde nós temos o ganho de referência. Nós temos também, nós sabemos também que se pegarmos essa função e fizermos a frequência tender a zero, nós vamos ter o ganho em baixas frequências tendendo ao ganho de referência. E a função de transferência em altas frequências vai ter o valor do ganho de referência até a frequência zero, certo? Matematicamente vai ser isso, então não tem outra situação. Da mesma forma, podemos tirar a raiz desse polo e encontrarmos a frequência aonde acontece esse polo, que é exatamente também aqui a frequência de 3 dB abaixo do ganho, que é a frequência aonde o ganho do circuito ele decai 3 dB abaixo do ganho de referência. Supondo que nós tivéssemos dois polos acontecendo aqui na mesma frequência que fosse ao quadrado, nós teríamos dois polos acontecendo na mesma frequência, então aqui seria 6 dB, certo? Então na frequência onde acontece o polo, que seria um polo duplo, o ganho cairia 6 dB abaixo do ganho de referência e, consequentemente, naquela frequência, a fase do sinal estaria invertida já de 90 graus. Uma década depois, ele estaria invertido 180 graus. Mas aqui nós não temos esta situação. Aqui nós temos um polo normal e nós vamos ter um outro polo normal mais ou menos aqui nessa frequência. E aí, aqui nessa frequência, o ganho já caiu abaixo de 0 dB e já não nos interessa o que está acontecendo aqui. Exercício 3. Determine a frequência do polo normal dominante do circuito usando o diagrama de Bode produzido no LTSpice da função de transferência VL sobre S, VL em função de S, sobre VS em função de S. Apresente uma forma de reduzir a frequência de corte do polo normal dominante do circuito pela metade. Então, eu vou esperar que vocês produzam uma função de transferência aonde, depois de vocês construírem, então vocês vão apresentar uma forma de reduzir a frequência do polo dominante pela metade. Então, vocês vão construir uma função de transferência com uma banda um pouquinho mais estreita, principalmente aqui na região de altas frequências, e vocês vão apresentar uma solução. Então, baseado em tudo que nós já conversamos nas aulas anteriores, vocês já têm subsídio suficiente para apresentar essa solução. Exercício 4.
baseado nos dados da função de transferência do circuito apresentado no diagrama de Bode do LT-SPICE. Construa a função de transferência numérica do circuito VL sobre VS, considerando como referência o ganho de banda plana, os dois primeiros polos invertidos em baixas frequências, então, os dois primeiros polos invertidos em baixas frequências, e os dois primeiros polos normais em altas frequências. Então, os dois primeiros polos normais em altas frequências. Então, você vai construir a função de transferência numérica, não baseado nos valores dos resistores ou dos parâmetros incrementais, mas você vai pegar a função de transferência do diagrama de Bode do LT-SPICE, vai analisar esses valores e vai construir essa função de transferência numérica completa, de alta e baixas frequências. Então, onde você vai colocar os polos dominantes, os polos normais dominantes e os polos invertidos dominantes. Lembrando que fazer isso a partir da análise do circuito, essa função completa, é um negócio monstruoso. Então, assim, seria um trabalho monstruoso e infrutífero tentar construir essa função de transferência completa a partir da análise do circuito, a partir dos parâmetros incrementais e dos valores aqui dos elementos de polarização e dos capacitores de acoplamento e dos capacitores parasitas. O que você vai fazer aqui é tranquilo de fazer a partir do diagrama de Bode, já aqui desenhado, você tem acesso ao simulador, mas fazer isso a partir da análise do circuito é um negócio brutal. Então, eu recomendo você tentar fazer, para ver que o negócio é extremamente trabalhoso. E até certo ponto infrutífero, porque não vai adicionar muita coisa ao conhecimento. A melhor estratégia é construir a função de transferência de alta frequência, construir a função de transferência de baixa frequência, ainda assim essa aqui já é complicada, e depois ver onde elas se igualam assintoticamente, que é exatamente na região do ganho de banda plana. E aí, isso aí você vai tirar bastante proveito dessas funções, porque você vai conseguir ver onde é que o circuito realmente interage aqui numericamente com os pontos de interesse da função de transferência, tanto no diagrama de Bode quanto na função de transferência propriamente dita. Lembrando que fazendo ela numericamente, que é o objeto aqui desse exercício, você não tem controle, você não sabe quais elementos do circuito estão agindo exatamente para formar os ganhos e as frequências onde os polos estão acontecendo, certo? Então, você não tem acesso a essas informações. Você só teria acesso realmente a essas informações se fizesse a função de transferência a partir da análise do circuito, mas não é isso que está sendo pedido. E depois, em seguida, apresente a função numérica, você vai apresentar no LT-SPICE, vai escrever essa função no LT-SPICE e vai comparar a função numérica que você determinou com essa função aqui que o LT-SPICE produz a partir do circuito e comparar aqui tanto o ganho quanto a fase da função de transferência numérica contra aquela apresentada pelo circuito. E em contraste com aquela apresentada pelo circuito, e vai comentar aqui se encontrar alguma diferença. Exercício 5. Você vai fazer algo similar aqui para o par diferencial com carga ativa com espelho Cascode. Então, determine a frequência do polo normal dominante do circuito, usando o diagrama de Bode produzido no LT-SPICE da função de transferência VL sobre VS. Apresente uma forma de reduzir a frequência de corte do polo
normal dominante do circuito pela metade. Então, esse exercício aqui é similar ao exercício 3, só que com um circuito diferente. O exercício 6 é similar ao exercício 4, mas com o circuito utilizando o espelho Cascode. Então, não tem muita diferença aí entre o que é requisitado em um exercício e no outro. E lembrando sempre, para análise do circuito em altas frequências, os nós de baixa resistência geram polos e zeros de altíssimas frequências. Então, esse nó aqui do circuito é um nó de baixa impedância, como você pode verificar fazendo o teste Vx e X para determinar a impedância desse nó. Esse outro nó é um nó de baixa impedância, também pode ser determinado da mesma forma. Este nó é um nó de altíssima impedância. Outros nós de alta impedância aqui do circuito são os nós de entrada. Então, as entradas elas são de alta impedância, elas precisam ser de alta impedância para esse circuito funcionar. Então, aqui, essa interação maior vai acontecer principalmente com o acoplamento, mas tem também capacitâncias que interagem aqui com esse nó, que vão ser objeto de estudo aí futuro, certo? Principalmente quando nós utilizamos o par diferencial com carga passiva. Aqui na carga ativa, então esse problema acontece principalmente com par diferencial com carga passiva. Aqui no carga ativa, como nós temos baixa impedância aqui, nós não vamos ter aqui muito problema com essa capacitância parasita. Bem, mas lembrando, esses nós eles produzem polos e zeros, mas como eles vão produzir essas singularidades em frequências muito altas, eles já vão acontecer em regiões onde o ganho do circuito cai abaixo de 0 dB, e aí já não interessa mais o que está acontecendo para cá. Por isso que nós não nos interessa a análise, nós não investimos nada para fazer essa análise depois dessa região aqui do circuito. Talvez em outros cursos de servomecanismo ou outros cursos de controle, essas regiões sejam úteis para análise de outros sistemas, mas aqui em circuitos, e principalmente circuitos amplificadores, não é mais interessante aqui o que acontece aqui nessa região. Então, senhores, é isso que nós tínhamos para apresentar na aula de hoje. Vou deixar vocês... Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Bem, vou ficar por aqui na aula de hoje e vejo vocês aí nas nossas próximas aulas. Então, um grande abraço, até a próxima e fiquem com Deus.